Olá, cidadãos do reino, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus Cristo, dentro dessa série do Vamos Falar de Cristo. Nós sabemos que Jesus, eu já falei isso em vídeos anteriores, que Jesus foi um ser humano igual nós. O texto lá de Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. A diferença é que Jesus não pecou. E aí, para poder a gente falar um pouco da tentação de Jesus, é necessário que a gente fale um pouco também sobre essa questão da própria tentação. Baseado no texto de Tiago, que ele fala lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, todos nós temos aqueles pontos, por conta da nossa natureza corrompida desde Adão, a gente tem aqueles pontos que para nós são tentações que acabam coincidindo com os nossos desejos dessa nossa natureza corrompida. Então a gente tem algumas paixões, alguns hábitos, alguns desejos, coisas que não agradam a Deus, estão dentro de nós, e aí quando vem a tentação, elas são os gatilhos, e aí nós somos nisso tentados a ceder ou não. Mas nós somos sempre tentados por alguma coisa que a gente já deseja, e alguma coisa que vamos usar essa palavra que todo mundo usa, né? Nossa fraqueza. É o ponto fraco de cada um. E cada um conhece a si mesmo, sabe qual é o seu ponto fraco. E geralmente esses pontos fracos, elas atingem três áreas da nossa vida. Uma dessas três, às vezes, é mais forte. E aí acaba que a gente passa a ser tentado muito mais numa dessas três áreas. Que três áreas são essas? Eu vou me basear aqui num texto lá de 1 João, a Epístola de João, onde ele fala no capítulo 2, versículo 16, sobre três áreas da nossa vida que a gente é realmente tentado. Ele fala dos desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Os desejos da carne são aqueles desejos que vêm provenientes da carne. A carne tem certas paixões, hábitos e desejos a qual não coincide com a vontade de Deus para nossas vidas e nem faz bem para nós mesmos. E aí tem uma variedade muito grande de tentações dentro dessa área dos desejos da carne, dessa carne corrompida, como nós estamos colocando desde lá de Adão. Essa carne corrompida a tal ponto que a gente quer fazer o bem, mas existe uma lei nos nossos membros mais forte que acaba a gente cedendo. E aí Paulo fala muito bem dessa questão do desejo da carne lá em Romanos capítulo 7, quando ele fala, né? O querer fazer o bem está em mim, na minha cabeça, mas o poder efetuar não, porque eu vejo uma força muito grande na minha carne e milita contra os desejos do meu pensamento, né? Então esse é o primeiro. Aí também fala dos desejos dos olhos, né? Em outra versão fala de cobiça dos olhos, aqui quem te vê e cobiça. Aí pode ser mulheres, e as mulheres podem cobiçar através dos olhos os homens, pode ser inveja de a gente olhar para alguma coisa que os outros têm e a gente cobiça aquilo que os outros têm, né? Então é um perigo também a cobiça dos olhos. E o último ele fala que é a soberba da vida, é querer ser mais do que realmente é. Que foi um dos pecados, por exemplo, do Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando ele subiu no alto do seu palácio e viu toda aquela grande Babilônia, lembra que a Babilônia foi uma das 7 grandes maravilhas do mundo antigo. Tinha os jardins suspensos, era realmente uma cidade muito linda. E ele que construiu tudo aquilo. E aí ele ficou soberbo naquela hora, se exaltou naquela hora, e foi quando Deus disse que ele era um tolo, né? Que tudo que ele conquistou, na verdade, não foi pela força do seu próprio poder. E aí Deus, para mostrar isso para ele, faz com que o Nabucodonosor perca os sentidos de ser humano e ele começa a se comportar como um animal por algum tempo. Até que Deus restaura a sua sanidade mental, ele vive como ser humano normalmente. E aí o texto lá de Daniel vai mostrar agora Nabucodonosor mais humilde, sem soberba nenhuma, adorando e reconhecendo que o Deus dos céus, o Deus do Daniel, era realmente o Deus verdadeiro, todo-poderoso, e só ele é que merecia honra, glórias e louvores, e não o próprio Nabucodonosor. Então nós somos tentados nessas três áreas.
A semelhança, por exemplo, de Adão e Eva, né? Aí é aqui que vem um comparativo muito interessante. Se os nossos primeiros seres humanos criados por Deus foram tentados, era natural que Jesus também fosse tentado. E aí vem a comparação, ou seja, os primeiros homens eles acabaram não conseguindo resistir à tentação, eles falharam naquela provação e era necessário que Jesus passasse por isso, fosse aprovado para mostrar que era possível sim ter vencido o pecado. E principalmente para restaurar aquela compreensão do que era o ser humano, porque quando nós caímos em pecado, houve uma desconfiguração do ser humano. Porque originalmente nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí, com a queda, né, Paulo diz isso lá em Romanos, nós perdemos a glória do Senhor. Né? Quando o pecado entrou no mundo, nós fomos destituídos da glória de Deus, Paulo disse em Romanos. Então, por conta disso, era necessário que Jesus fosse tentado e ele vencesse e permanecesse com essa glória do Senhor. Por isso que João, na sua epístola, no seu evangelho, né, aliás, ele fala no capítulo 1, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus, ele refletia a glória do Senhor, como Hebreus capítulo 1, versículo 3 também ali descreve. Né? Então, ele refletia a glória do Senhor, foi tentado e não perdeu dessa glória. Permaneceu manifestando a glória do Senhor. Em João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus fala que manifestou a glória, né, de Deus, do nome de Deus, por conta de fato de que ele era a imagem perfeita de Deus e permaneceu com essa imagem. E aí, voltando lá para Adão e Eva, que foram os primeiros tentados e que acabaram falhando, eles foram tentados também nessas três áreas, a qual eu falei, que é o desejo da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. E aí, para a gente entender essas três áreas, basta um único versículo lá de Gênesis, que é o versículo 6 do capítulo 3. Olha só o que o texto lá diz. Diz o seguinte, que quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar. Ser agradável ao paladar tem a ver com os desejos da carne. A gente, quantas vezes não é tentado por um doce ou por uma outra coisa muito gostosa, que às vezes vai até nos fazer mal. Por exemplo, quem sofre de diabetes não pode comer doce, mas acaba, por conta do desejo da carne, ser tentado, né, nessa área e acaba cedendo. Então, a árvore parecia agradável ao paladar e ali atendia aos desejos da carne. Mais para frente, o texto diz ainda, era atraente aos olhos. Ou seja, ela viu o fruto e cobiçou o fruto. Ela foi atraída, né, pela beleza do fruto e foi um pecado a partir dos olhos. Né? Então, esse é o segundo ponto em que acabou que os seres humanos foram tentados e falharam. E aí diz, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Em outras traduções, fala de que fala dessa questão de que era desejável para ser igual a Deus. Por quê? Porque foi essa que foi a tentação de Satanás. De que se comesse do fruto, seria igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí, então, como ela era desejável para obter o discernimento, para ser igual a Deus, isso atende à soberba da vida, pessoas que querem, né, ser mais do que podem ser, que foi um pecado do próprio Satanás, de querer ser semelhante a Deus ou maior do que Deus. E foi um pecado a qual os seres humanos, a primeira família da Terra, o primeiro casal da Terra, caíram, nos três. Aí Jesus vai ser tentado nessas três áreas. Por exemplo, quando Jesus passa, estou me baseando agora em Mateus 4, né? Jesus passa 40 dias no deserto, jejuando, durante 40 dias e 40 noites, o texto vai dizer que ele teve fome. E aí Satanás vem e tenta com algo que é relacionado ao desejo da carne. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Né? Ou seja, atende ao desejo da carne aí. Faz isso. E aí você vai matar sua fome, vai resolver o problema. Né? E também Satanás está tentando naquela questão, se tu és realmente filho de Deus, quer colocar dúvida, né? Porque uma das grandes artimanhas de Satanás é sempre criar dúvida.
Ele criou dúvida lá para Eva e agora está querendo criar dúvida também no coração de Jesus Cristo. E aí Jesus ele vence a tentação do desejo da carne, pois ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vence a primeira tentação. A segunda tentação está no versículo 6 do capítulo 4 de Mateus, quando Satanás leva Jesus para um pináculo de um templo, um lugar bem alto, e diz assim: se tu és o filho de Deus, jogue-se daqui abaixo. Né? Te joga aí abaixo. Mostra para todo mundo lá que você é filho de Deus. Mostra para todo mundo que você, né, pode flutuar, porque os anjos darão, né, os anjos receberam ordem a teu respeito de que você não tropece em pedra, que você, né, não morra dessa forma, tal. Então foi uma tentação para que atinasse a soberba em Jesus Cristo. Né? De que, sim, eu sou filho de Deus, eu posso me jogar daqui abaixo, posso flutuar. E chegar lá embaixo, qual era o resultado de as pessoas verem Jesus flutuando? É adoração. E era isso que Satanás queria, né? Que Jesus caísse nisso. Mas aí Jesus responde: olha, não ponha à prova o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, como resposta para essa tentação. E a última tentação tem a ver com a cobiça dos olhos. Ou seja, Satanás leva Jesus para um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O texto faz questão de dizer que era do esplendor deste mundo. Para quê? Para atrair Jesus pelos olhos, de olhar tudo aquilo e desejar tudo aquilo, cobiçar tudo aquilo. Mas aí, né, como a tentação para poder ter tudo aquilo envolvia se ajoelhar diante de Satanás, Jesus disse: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, ou só a Ele servirás. Então Jesus ele dá uma resposta e vence a terceira tentação. E por que Jesus vence essas tentações? Porque ele era Deus? Nós começamos esse vídeo falando que Jesus era um ser humano igual nós, com a mesma semelhança, como Hebreus 4,15 fala. Então Jesus ele foi tentado no seu lado humano, porque na nossa teologia Jesus é 100% Deus, mas também é 100% homem, sujeito às mesmas paixões, sujeito a cair também. E ele foi tentado. E por que o ser humano Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, não caiu? Porque Jesus ele fez uma coisa muito importante que ele pediu de cada um de nós fazermos, que é negarmos a nós mesmos. Negarmos a nós mesmos envolve, né, nós negarmos o desejo da carne, né, negarmos a cobiça dos olhos e negarmos as soberbas, de querer ser mais do que realmente nós somos. Jesus ele fez isso. E ele fala isso em João 6,38, a qual vou terminar essa nossa reflexão. Lá ele diz assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, o 100% humano que era, sujeito às tentações, venceu todas as tentações, porque ele negou a si mesmo para agradar a Deus. Da mesma forma, Jesus dá o exemplo para cada um de nós, seguirmos os seus passos. E para começar a seguir os passos de Jesus, ele mesmo diz: quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. E nós sigamos a Jesus, e negando a nós mesmos, e assim vencendo, né? Anulando em nós os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, e assim ser como Jesus Cristo foi. Amém, queridos? Que Deus abençoe. E se você ficou até aqui, nos ajude. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajude a aumentar. Eu tenho um propósito de esse ano a gente chegar a 1000 seguidores aqui para o YouTube. Depois que você tem uns 1000 seguidores, mais ou menos, ele compartilha com mais pessoas os vídeos. Então, se inscreva, curta o vídeo para dizer para o YouTube que esse vídeo vale a pena ser transmitido para outras pessoas, compartilhado para outras pessoas, recomendado para outras pessoas. E você mesmo também pode ajudar-nos compartilhando, clicando ali no compartilhar. Ele cria um link e você pode mandar para o
WhatsApp de alguém, mandar pelo Facebook de alguém, e assim as pessoas terem mais conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é a nossa missão, testemunhar Jesus Cristo. Deus abençoe essa vida e até o próximo vídeo.